Graça e paz, pessoal. Bom dia. Bom dia que o Galo já cantou. Que bom ter você por aqui. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus. No máximo 10 minutinhos para que vai abençoar o meu e o seu dia. Amém? Hoje o nosso texto está ainda no capítulo 6 de João, versículo 25. E diz: Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o selo de aprovação. Amém. Aqui logo o próximo encontro que o povo teve com Jesus após a multiplicação dos pães, após a multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes. Aí Jesus tem a travessia do mar de Tiberíades, e que andou sobre as águas, e no dia seguinte estava aqui o pessoal falou: mas como o senhor veio para cá? Não estava conosco até ontem à noite ali, e passou. Mas a questão é que daí eles estavam atrás de Jesus, queriam proclamar Jesus rei não pelo que ele era, não por ele ser filho de Deus, mas por ele poder sustentar o povo com o pão, multiplicar o pão ali pelos que eles comeram. Ou seja, se nós, porque o exército naquela época, se ficasse fechado dentro de uma cidade, ah, era essa era uma estratégia de guerra, aliás, de cercar a cidade e o povo, o exército, ficar trancafiado dentro da cidade e não ter condição de se alimentar bem, e logo ficaria enfraquecido. Depois de alguns dias ficariam enfraquecidos. Então, com Jesus multiplicando o pão, o povo não ficaria enfraquecido. Então eles queriam tornar Jesus rei por isso, e o povo estava atrás de Jesus pelo que ele podia oferecer a eles. E como ele diz aqui: vocês não estão atrás de mim, não estão me procurando porque viram os sinais milagrosos, e sim por aquilo que eu forneci a vocês, pelo pão que eu forneci. E nós temos que nos fazer essa pergunta sempre, né? Por que nós estamos seguindo a Jesus? Por que nós o buscamos? Por que nós buscamos ter relacionamento com Ele? Porque nós entendemos que Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, e porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, ou nós o buscamos porque nós precisamos de algo, porque nós precisamos de uma cura, porque nós precisamos de um romper financeiro, porque nós precisamos tomar uma decisão por aquilo que ele pode nos proporcionar, o que tem motivado a nossa busca ao Senhor, o que motiva nós termos e buscarmos um relacionamento com Jesus. Ele ser o nosso Senhor ou ele ser o nosso servo, porque Jesus, ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, mas ele também veio para nos servir, ele nos serviu com a sua vida, com tudo que ele pôde, com os nossos irmãos que puderam viver com ele aqui na terra, naquele tempo em qual ele estava aqui, e participar dos milagres, dos ensinos, de tudo que ele fez naquela época. O porquê que nós estamos buscando a Jesus, pelos milagres que ele pode fazer em nossa vida, pela cura, por curar as nossas doenças, as nossas feridas, multiplicar as nossas finanças, nos fornecer tantas bênçãos, ou por ele ser o nosso Senhor e por nós o amarmos e ele ser o nosso Senhor, o nosso Deus. Porque nós estamos buscando ele dia após dia, para cumprir a vontade dele aqui, a vontade do Pai, e fazer com que o reino dele seja expandido aqui na terra e mais pessoas venham conhecer a ele, ou para a satisfação dos nossos desejos e das nossas necessidades. Porque se for pela satisfação dos nossos desejos e das nossas necessidades dia após dia, nós não estamos adorando por ele ser o nosso Senhor, mas sim porque tudo que ele pode nos fornecer é como nós, porque nós amamos as outras pessoas, porque Deus nos amou, ou porque o que ela nos fornece, nós amando elas.
uns aos outros. Ela é o amor recíproco, é o como ela pode nos fornecer, o que ela pode nos servir, ou pelo simples fato que o Senhor nos mandou amar uns aos outros. Então nós temos que começar a fazer essas perguntas no dia a dia, nas coisas, por que nós fazemos isso? Por que nós fazemos o que nós fazemos? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu ajo dessa maneira? São as minhas atitudes. Por que eu busco a Jesus? Por que eu busco a Jesus? Porque eu quero amá-lo, porque eu quero tê-lo como meu Senhor, sim, todos os dias, e ouvir as vontades dele, fazer a vontade dele aqui na terra, como já é no céu, ou pelo pão que ele pode me dar, que não vai faltar, pela sede que ele vai suprir todos os dias, eu não terei sede novamente, pelos milagres que ele pode fazer na minha vida e tem feito e vai continuar fazendo. Por que que eu sigo a Jesus? Ou é somente pela salvação para a vida eterna? Porque se nós ficarmos olhando para tudo isso que nós vivemos, nós temos que ter esse cuidado, porque se é a sua salvação, ele é um troféu para nós. Se é pelas bênçãos e pelas necessidades e pelas vontades que ele pode nos suprir, é por ele ser o nosso servo. Mas se é para fazer a vontade dele, sim, aí ele é o nosso Senhor. E se nós buscarmos o reino dos céus, todas essas outras coisas serão acrescentadas. O céu tem que ser, a vida eterna tem que ser o nosso destino. Nós vivemos porque nós sabemos para onde nós vamos, tendo Ele como nosso Senhor. Então nós temos que viver de acordo com Ele, sendo nosso Senhor, obedecendo e buscando a vontade dEle para realizar tudo aquilo que Ele deseja que nós façamos aqui na terra, para a expansão do reino dos céus aqui, e para que quando ele volte, ele nos encontre como servos bons e fiéis, nos reconhecendo como servos bons e fiéis, não como desconhecido, como ele diz, aparta-te de mim, que eu não te conheço. Amém? Então, que nós possamos ter essa reflexão dia após dia para buscar a Jesus como nosso Senhor e não como nosso servo. Que Deus te abençoe, uma excelente semana, uma ótima semana, um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.